Menino de rua revela segredo chocante após salvar milionário enterrado vivo. Era um dia nublado e cinzento, típico do arranha-céu de uma cidade que nunca descansa, mas que também nunca sorri. As ruas eram frias e sujas, um verdadeiro labirinto de concreto onde João, um menino de rua de 13 anos, se virava como podia. Ele tinha cabelo desgrenhado, olhos curiosos e uma vontade de sobreviver que o fazia parecer mais velho do que realmente era. Ele vagava, buscando um abrigo entre caixas de papelão, sempre atento ao barulho de risadas distantes e ao cheiro de comida vindo dos restaurantes da esquina. Mas aquele dia seria diferente. Avistou um armazém abandonado e, com sua curiosidade aguçada, decidiu explorar. As portas rangiam, como se o lugar estivesse a implorar que ele não entrasse. O interior era escuro e repleto de entulho, com sombras que dançavam sob a luz fraca que entrava por janelas quebradas. O silêncio era quebrado apenas pelo eco de seus próprios passos. Foi então que ouviu um sussurro angustiante, algo que parecia um chamado por socorro, vindo de debaixo de uma pilha de madeira e tijolos. Com o coração disparado, João se aproximou. Ao escavar entre os detritos, seus dedos encontraram uma mão fria e trêmula. Socorro! A voz era quase um gemido. Assim que conseguiu liberar o corpo, ficou paralisado. Era Ricardo, um milionário conhecido na cidade, cercado por polêmica e escândalos. Ele estava enterrado à beira da morte, seu rosto pálido e olhos arregalados em desespero. O coração de João disparou. Ele sabia que ajudar alguém como Ricardo era um ato insano. Mas o que poderia fazer? A vida de alguém estava em suas mãos. Com uma coragem que ele mal sabia que tinha, João puxou Ricardo para fora do entulho. A cena parecia saída de um filme. A cada movimento, a tensão aumentava e o ar ao redor parecia mais pesado. Quando finalmente conseguiu tirá-lo de lá, a consciência de João estava em conflito. Ele havia salvado um homem importante, mas o que isso significaria para ele, um garoto invisível, nessa sociedade desigual? Ricardo, ainda ofegante e atordoado, parecia mais confuso do que aliviado. "Obrigado. Você me salvou", disse ele com a voz rouca. João não sabia o que responder, apenas sentiu aquela mistura de alívio e medo. O que Ricardo poderia querer em troca? Mas nem ele, nem João poderiam imaginar as reviravoltas que viriam em seguida. Enquanto tentava retribuir a ajuda, Ricardo fez questão de ficar mais próximo de João. Mas os segredos que ele escondia começaram a se revelar pouco a pouco. Um crime obscuro, um passado que conectava suas histórias. Um evento que havia mudado completamente a vida de João e sua família. A dor e a raiva começaram a borbulhar e logo a sombra de uma nova ameaça pairava sobre eles. Os responsáveis pela tentativa de assassinato de Ricardo não estavam dispostos a deixar. Suas ações impunes! O que acontecerá agora? João e Ricardo terão que enfrentar não só os inimigos que estão à espreita, mas também os fantasmas de seus próprios passados. O destino de ambos estava prestes a se cruzar de uma forma que mudaria para sempre suas vidas. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições
sem aviso! Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto João e Ricardo se encaravam, o silêncio pesado entre eles parecia gritar. Era como se o mundo tivesse congelado, tudo ao redor se dissipando em uma névoa estranha. O garoto sentia o coração disparar, uma mistura de adrenalina e medo envolta numa sensação desconfortável. Ricardo não era apenas um rosto conhecido. Ele era um símbolo, representações de tudo que estava errado na cidade. Mas naquele momento, ele era um homem à beira da morte. E João havia sido sua salvação. Você não tem ideia do que eu passei. Ricardo murmurou, os olhos ainda perdidos. Um arrepio percorreu a espinha de João. O que ele queria dizer com isso? O garoto respirou fundo e se preparou para fazer perguntas. Mas antes que pudesse articular uma palavra, um som agudo rompendo o ar calmo fez o sangue correr gelado em suas veias. Um estrondo! A porta do armazém voou para dentro, arremessada por um grupo de homens encapuzados. Eles entraram como uma tempestade, cada um trazendo uma aura de violência que fazia o coração de João disparar. Procuramos por ele! Gritaram um dos capangas, gesticulando com um revólver que brilhava ameaçadoramente sob a luz fraca. Corre! João berrou, pegando a mão de Ricardo, puxando-o para se esconder entre as sombras do armazém. Mas era tarde demais. O homem à sua frente já havia sido reconhecido. Um dos encapuzados apontou o dedo, e os outros seguiram rapidamente o movimento. Você! Você! Gritou um dos homens, avançando em direção a eles. As referências ao passado, visões de um tempo que João não conseguia entender, começavam a se agrupar na sua mente. E então, num movimento ardiloso, Ricardo girou em direção ao garoto, a expressão deles mudando drasticamente. Ele não estava pálido apenas por causa da situação. Havia algo mais. Não! Não escute ele! Ele não é... João começou, mas não teve tempo de terminar. Ricardo fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Com um movimento rápido, puxou a arma escondida sobre o casaco. E para espanto de João, disparou. O som ecoou brutalmente e o homem que avançava caiu ao chão, um grito sufocado escapando de seus lábios. João ficou paralisado. O que ele acabara de ver? A expressão de alívio no rosto de Ricardo se misturou a uma inesperada frieza. Ele olhou para o garoto com novos olhos, olhos que não eram mais de um milionário perdido, mas de alguém muito mais complexo. Havia um segredo ali, uma verdade que até então estava escondida. Eu não posso deixar que descubram quem eu realmente sou. Ricardo respirou entre dentes, sua voz agora dura, carregada de um peso que João mal podia compreender. O que estava acontecendo? O que mais ele ocultava? A tensão no ar fez a respiração de João falhar. O que ele pensara ser apenas um ato de autossalvação agora se tornava um jogo de vida ou morte. Mais homens se aproximavam do armazém e a adrenalina percorria o corpo de João. Ele precisava entender, precisava saber a verdade por trás daquela máscara de poder.
Um novo grito cortou o silêncio e mais tiros foram disparados. O mundo de João estava se desmoronando. E a única certeza que restava era que ele havia se metido em algo muito maior do que podia imaginar. A verdade sobre Ricardo poderia mudar tudo entre eles, e ele não tinha ideia do que vinha a seguir. A luta pela sobrevivência deles era apenas o começo, e os segredos já revelados poderiam levar a consequências devastadoras. O que mais estaria escondido nas sombras? Enquanto os homens encapuzados avançavam, o pânico tomou conta de João. O tiro disparado por Ricardo reverberou no ar, mas a adrenalina não iria permitir que ele parasse para pensar. O coração do garoto estava batendo forte e sua mente flutuava entre a necessidade de escapar e a confusão sobre o que acabara de presenciar. "Vamos!" João gritou, puxando Ricardo para as sombras. Mas o milionário estava paralisado. A fúria e a determinação nos olhos de Ricardo agora pareciam assustadoras. Havia algo mais em jogo ali, algo que João não conseguia entender. "Ricardo, precisamos sair daqui!" apertando a mão dele enquanto se escondiam atrás de uma pilha de entulho. João olhou para o homem que antes era quase uma lenda para ele. O que ele tinha feito? Quem realmente era aquele homem? Mas Ricardo não respondeu. Em vez disso, ele estava focado em algo que João ainda não havia notado. Um dos capangas estava se aproximando, mas não vinha sozinho. Ao lado dele, uma figura familiar se destacou, fazendo o estômago de João afundar. "Não, não pode ser!" O sussurro escapou dos lábios de João, enquanto seus olhos se arregalavam. Era Lucas, um dos líderes de uma das gangues mais perigosas da cidade. Eles haviam cruzado caminhos antes, e a lembrança de como Lucas havia ameaçado sua família veio à tona como uma sombra pesada. "Eu vi ele! Ele está aqui!" Lucas gritou, apontando para o lado onde João e Ricardo estavam escondidos. O menino ficou em estado de choque. Como Lucas sabia sobre Ricardo? O que essa conexão significava? Ricardo parecia perceber a presença de Lucas, e algo mudou em seu olhar. Para João, um iceberg de terror formou-se em seu peito. Ele não estava apenas lidando com um simples ataque. Havia um histórico ali, algo mais sombrio envolvendo Ricardo e Lucas. Seus olhares se cruzaram, e pela primeira vez, a expressão de Ricardo se tornou vulnerável. "João!" Ricardo começou, mas foi interrompido por um barulho alto do outro lado da sala. Um dos capangas estava se aproximando, e o momento de hesitação trouxe à tona algo chocante. Ricardo, em um movimento impensado, puxou João para mais perto de si, como se fosse protegê-lo. Mas, ao mesmo tempo, a expressão de força no rosto de Ricardo se transformou em fúria. "Por que você está aqui, Lucas?" Ricardo perguntou, a voz tensa, revelando uma camada de emoção que João nunca imaginou que pudesse existir naquele homem. "Ah, você sabe, só um reencontro de amigos. O que eu não esperava era encontrar o seu novo protetor, o garoto que você salvou." Lucas zombou, pisadas maldosas escapando de seus lábios. A situação estava se contorcendo em algo muito pior do que João poderia imaginar. "Você não deveria ter voltado. Eu te avisei.
Ricardo rosnou e outro tiro ecoou na sala, mas não veio da arma de Ricardo. João estava em um turbilhão, incapaz de processar tudo. O que era esse passado que Ricardo carregava? Antes que pudesse ponderar, uma explosão de luz iluminou o armazém e uma granada caída rolou em direção a eles. Era tudo o que João conseguiu perceber, antes de um estrondo ensurdecedor rasgar o silêncio. O chão sob eles tremeu e a realidade começou a se desfazer em pedaços. O choque foi paralisante e o que antes era uma luta de sobrevivência se transformou em um caos absoluto. "Corre!" João gritou, mas foi como se o tempo tivesse desacelerado. O mundo ao redor deles começou a desmoronar. E no brilho ofuscante, ele viu Ricardo e Lucas se enfrentando. Uma nova camada de segredos se desvelando sob suas expressões de desespero e raiva. No meio da confusão, uma pergunta ecoou na mente de João. Quem realmente era Ricardo? A única certeza era que sua vida havia mudado para sempre em um instante. E ele estava prestes a descobrir que os laços de sangue e traição eram mais entrelaçados do que qualquer um poderia imaginar. Como poderiam aqueles dois homens estar tão conectados e ainda assim serem tão opostos? O que mais estava por vir? As explosões ainda ecoavam enquanto o chão vibrava sob os pés de João. Essa realidade agora era um pesadelo. Ele mal teve tempo de reconhecer a granada que rolava perto deles, até que um clarão ofuscante o envolveu. O rugido da explosão foi ensurdecedor e o ar ficou repleto de fumaça e gritos. Ele sentiu o corpo de Ricardo se movendo grossamente ao seu lado, uma âncora em meio à tempestade. Confuso, João se espremeu contra uma parede quebrada, tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhou para Ricardo, que estava ofegante, sua expressão distorcida entre a dor e uma determinação aterrorizante. O menino não sabia o que esperar, mas a tensão entre eles tinha mudado. Agora havia mais em jogo do que apenas sobrevivência. Havia segredos tão profundos que poderiam desmoronar tudo ao redor deles. "Ricardo, precisamos sair!" João gritou, mas o milionário parecia preso a um conflito interno. Lucas, com os olhos ardendo de fúria, se ergueu em meio aos escombros e a adrenalina fez o coração de João disparar. Como se em câmera lenta, Ricardo virou-se e o encarou. "João, escute! Eu não sou quem você pensa que sou!" Suas palavras cortaram o ar pesado, como uma lâmina afiada. E antes que João pudesse responder, uma expressão de choque tomou conta do rosto de Ricardo. "O que você está fazendo aqui, Lucas?" A voz dele tremeu. Lucas, com um sorriso sarcástico, avançou como um predador. "Opa! O que temos aqui? O herói e o garotinho. Eu sempre soube que você era fraco, Ricardo. Escondido aqui, com um menino que não tem ideia do jogo que está se desenrolando." Ele deu um passo à frente, revelando uma arma reluzente em suas mãos. Sua queda foi uma questão de tempo. A adrenalina pulsava nas veias de João. Ele estava bem no meio de algo muito maior que ele. Então, sem pensar, ele gritou: "Por que você está fazendo isso? Foi você que tentou matar Ricardo?" A pergunta saiu antes que pudesse considerar o possível resultado. Mas a verdade o atingiu como um soco no estômago. Lucas riu com um som frio. "Tentei? João, você é inocente, eu não sou o verdadeiro vilão aqui. Você precisa saber a verdade." A revelação estava prestes a cair como uma bomba.
João se virou para Ricardo em busca de respostas, mas o rosto dele estava pálido, como se estivesse prestes a desmaiar. Ricardo, o que você está escondendo? O menino perguntou, tremendo de desespero. E então Ricardo olhou para João, seus olhos carregados de frustração e dor. Eu não queria que você soubesse dessa forma. E então a verdade caiu como uma tempestade sobre eles. Lucas e eu, nós somos irmãos. João ficou paralisado com a revelação. A conexão deles, o ódio profundo, a presença opressora. Você poderia sentir a tensão no ar como uma corda esticada prestes a se romper. Ricardo começou a falar, mas a explosão e o caos à sua volta engoliam suas palavras. A verdade estava se desenrolando diante dele, e o que uma vez era um ato de heroísmo, agora se tornou um veneno. Eu não sabia, mas parece que você está envolvido em uma trama muito mais complicada do que eu imaginava, disse Lucas, com um sorriso triunfante. O olhar dele era predatório, e João sentiu a angústia e a raiva subindo pelo seu corpo. Ele olhou para Ricardo, buscando um semblante que dissipasse a confusão, mas os olhos do milionário não ofereciam consolo. João, Ricardo sussurrou, eu posso te explicar tudo, mas teremos que sair daqui antes que seja tarde demais. O menino sentiu um nó na garganta, um misto de lealdade e traição. O mundo que ele conhecia estava se desmoronando. De repente, mais tiros foram disparados, e a realidade tornou-se uma corrida frenética pela sobrevivência. João precisava decidir, seguir Ricardo mesmo, sabendo de sua verdadeira identidade, ou buscar um caminho próprio, longe daqueles laços de sangue traiçoeiros. Enquanto eles fugiam, uma pergunta ecoava na cabeça de João. No meio de tudo isso, qual era a verdadeira natureza de Ricardo? O garoto não sabia o que mais poderia ser revelado, mas a única certeza era que essa noite mudaria tudo em sua vida, para sempre. E os segredos que pairavam sobre eles eram apenas a ponta do iceberg. O que mais estaria escondido nas sombras daquele passado? João olhou para Ricardo, em choque com o que tinha acabado de ouvir. Irmãos? Isso não fazia sentido. Ele sentia o chão sob seus pés desmoronar, a verdade estilhaçando suas certezas como vidro quebrado. Vocês, dois irmãos. A pergunta saiu como um sussurro, quase inaudível, mas Ricardo parecia determinar. João, agora não é hora! Ricardo gritou, puxando o garoto para mais perto. O ambiente estava uma bagunça, fumaça, gritos, e os homens encapuzados cada vez mais próximos. João estava paralisado, ainda tentando processar a revelação explosiva. Lucas olhava para eles, um sorriso diabólico nos lábios, como um gato que brinca com a presa. Vocês pensaram que podiam se esconder da verdade? Que poderiam me deixar fora disso? Vocês estão errados! Lucas provocou, girando a arma de forma provocativa. Com cada palavra dele, a tensão aumentava e João sentia a ansiedade subindo, como se estivesse se afogando em um mar de incertezas. Se pegou a arma. Era como um pesadelo tornado realidade. O pavor era palpável, mas antes que João pudesse digerir tudo, uma risada irônica ecoou na sala. Você sempre foi o fraco, Ricardo. Um milionário se escondendo atrás de um menino sem futuro. É triste, não? Lucas debochou, seus olhos cravando na alma de João. E naquele instante, tudo mudou.
Uma explosão estrondosa fez a estrutura do armazém estremecer. João mal teve tempo de se agarrar a Ricardo antes que o teto estivesse prestes a desabar. "Corre!" gritou a voz de Ricardo. E eles correram, mas não sem olhar para trás. A imagem de Lucas rindo, a ironia em seus olhos, ficou gravada na mente de João como um pesadelo. Mas o que João não esperava foi o que aconteceu a seguir. Enquanto eles corriam, o chão sob eles cedeu, uma fenda se abrindo como se a cidade quisesse engoli-los. Eles caíram, João gritando enquanto descia, a mão de Ricardo escorregando da dele. No instante em que ele atingiu o chão frio, um silêncio imenso tomou conta. O barro e os escombros o cercavam. "João!" O grito de Ricardo cortou o ar, e a voz parecia distante, mas a verdade era ali. Bolhas de dor formavam-se na mente do garoto. Ele estava sozinho, afastado do caos, mas então o silêncio foi quebrado por risadinhas grotescas. Ele olhou para cima e um rosto conhecido apareceu entre as sombras. "Bem-vindo ao nosso novo lar." O sussurro era como veneno. Era Júlia, a melhor amiga de Ricardo, e o coração de João afundou. O que ela estava fazendo aqui? Ela estava envolvida? O olhar dela era provocador, e João sentiu a adrenalina colocar seu coração em velocidade máxima. Você também estava no meio disso?" João se levantou, a raiva explodindo em seu peito. "Como você pôde?" "É mais complicado do que você imagina, João," ela respondeu, com um sorriso que fez a pele dele arrepiar. "Apenas ajudando meu querido amigo a limpar a bagunça?" "Cala a boca!" Mas ele sabia que não estava lidando apenas com uma amiga. Havia algo mais, algo que transformava tudo o que ele pensava saber. O medo e a confusão estavam crescendo. E quando a fumaça começou a se dissipar, ele percebeu que era uma armadilha, uma trilha de traição que se estendia muito além do que ele jamais poderia imaginar. E tudo desmoronava novamente quando Ricardo apareceu, ofegante, mas agora com um olhar diferente. "João, tem algo que você precisa saber, algo sobre o que Júlia e Lucas estão planejando." O coração de João disparou. A revelação estava prestes a sair e ele não sabia se estava preparado. "Apenas tenha cuidado!" Foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer, quando um estrondo ecoou e a sala começou a desmoronar. E enquanto as paredes se fechavam, a única certeza que restava era a desconfiança. Quem realmente eram aqueles que tinham o seu Redor? O que mais estava escondido nas sombras? As revelações ainda estavam por vir, e João não podia se permitir vacilar agora. Cada respiração era crucial, cada movimento uma aposta. O jogo estava apenas começando. João olhou fixamente para Ricardo, a confusão em seu rosto, refletindo o estrondo das explosões. Ao fundo, irmãos, essa revelação o deixou tonto. O chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele nunca imaginara que o choque passaria tão rápido para uma nova onda de terror. Antes que pudesse articular uma pergunta, as paredes do armazém começaram a ecoar com uma série de estrondos, como se o universo estivesse se despedaçando. "João!" A voz de Ricardo cortou o ar, enquanto ele lutava para puxá-lo para longe da ameaça iminente. Mas, enquanto se moviam, um barulho ensurdecedor os paralisou. Uma porta se abriu abruptamente
e uma enxurrada de luz ofuscante invadiu o recinto. Está tudo acabado para vocês! A figura de Lucas surgiu, cercado por uma equipe de homens armados. O desespero de João começou a se transformar em pânico. Ele já não sabia em quem confiar. Mas o sorriso de Lucas era como um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Não, espera! Ricardo gritou, tentando alcançar João, mas era tarde demais. Lucas apontou a arma na direção deles. Vou acabar com essa brincadeira. Ele disparou e o tempo pareceu suspender. João sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse processar, um corpo caiu entre eles. Era Júlia. Ela não estava viva, mas a sua queda foi suficiente para desviar a atenção dos homens armados. O corpo dela desabou com um peso brutal, e o impacto foi parecido com uma bomba. O coração de João parou. A melhor amiga de Ricardo estava morta. O olhar de Ricardo se transformou em horror. Ele se inclinou sobre ela, enquanto Lucas apenas sorria, a vitória em seu olhar. Era só uma questão de tempo. Lucas riu com desprezo. Ela não era leal a você, Ricardo. Sempre soube onde você estava. Cada palavra dele era um golpe, uma facada em um momento já insuportável. Você a matou. O grito de Ricardo cortou. Ele se virou. Na direção de Lucas, seus olhos queimavam de raiva. Você não tinha o direito. Mas Lucas apenas balançou a cabeça, um sorriso maldoso se alastrando em seu rosto. E você, Ricardo? Você está tão cegado pela lealdade que não percebeu a maior traição de todas? Ele fez uma pausa, como se estivesse esticando o suspense. Antes de completar, Júlia era uma espiã. Ela trabalhava para mim, enquanto você achava que estava a salvo. João se sentia apanhando, tentando entender a montanha-russa de emoções. Tudo o que ele acreditava estava se desmoronando, como as paredes do armazém. Havia uma teia de mentiras e traições ao seu redor. E a única coisa que João podia fazer era observar. Ricardo ficou pasmo. Seu olhar perdido. Não pode ser verdade. As palavras saíram desiguais, quase como um sussurro. A dor em sua voz era palpável, cruzando a linha entre a raiva e a desolação. Isso é uma mentira! João gritou, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Ele não queria que a situação se tornasse ainda mais confusa. Mas Lucas simplesmente sorriu. Você realmente pensa que este jogo não termina bem para você também, João? Você foi um peão na nossa partida. O garotão tremeu, sentindo a verdade em cada palavra. Ele não estava apenas preso em uma narrativa de traição. Ele era parte de algo muito maior, algo que pairava sobre o espaço, como um relógio prestes a explodir. Ricardo se endireitou lentamente. O olhar dele estava mudando. Estava finalmente se tornando o homem que João nunca tinha conhecido. Alguém capaz de agir em vez de esperar. Se você fez isso, então sei que tem algo que você não considera no seu plano. Antes que João pudesse entender, Ricardo levantou a mão e uma arma apareceu. O garoto congelou. Ele não podia acreditar. Era a arma de Júlia. E a conexão que ele sempre buscou entre eles estava explodindo em um mar de sangue. Você não poderia ter feito isso sem deixar vestígios, Ricardo disse, a coragem crescendo em sua voz. E eu não sou o único que sabe. A revelação pairou no ar.
E os olhos de Lucas se arregalaram com horror. O que Ricardo tinha na mente? Quem mais sabe, Ricardo? Lucas perguntou, a voz agora trêmula. O medo estava surgindo, mas antes que esse fio se desenrolasse, uma sirene distante cortou o silêncio pesado do armazém em ruínas. João olhou ao redor, a realidade se estabelecendo novamente. A corrida contra o tempo era uma corrida verdadeira agora. O que quer que tivesse acontecido, a verdade sobre Júlia, a traição, as armas, tudo estava prestes a ser um desastre. O que fazemos agora? Ricardo sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de desafio. Temos que ir até a última linha, e eu vou garantir que Lucas nunca mais nos atrapalhe. Venha comigo, João. Agora! João não sabia se estava pronto. Mas uma coisa era certa. O jogo agora era bem maior do que pensavam. E a única opção era seguir em frente. Qualquer coisa que eles fizessem a partir de agora mudaria tudo. E a única certeza era que a verdade que viralizava em seus corações era mais sanguinolenta do que podiam imaginar. O que mais estava por vir? João olhou fixamente para Ricardo, a confusão em seu rosto refletindo o estrondo das explosões ao fundo. Irmãos! Essa revelação o deixou tonto, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele nunca imaginara que o choque passaria tão rápido para uma nova onda de terror. Antes que pudesse articular uma pergunta, as paredes do armazém começaram a ecoar com uma série de estondos, como se o universo estivesse se despedaçando. João! A voz de Ricardo cortou o ar, enquanto ele lutava para puxá-lo para longe da ameaça iminente. Mas, enquanto se moviam, um barulho ensurdecedor os paralisou. Uma porta se abriu abruptamente e uma enxurrada de luz ofuscante invadiu o recinto. Está tudo acabado para vocês! A figura de Lucas surgiu, cercado por uma equipe de homens armados. O desespero de João começou a se transformar em pânico. Ele já não sabia em quem confiar, mas o sorriso de Lucas era como um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Não! Espera! Ricardo gritou, tentando alcançar João, mas era tarde demais. Lucas apontou a arma na direção deles. Vou acabar com essa brincadeira. Ele disparou e o tempo pareceu suspender. João sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse processar, um corpo caiu entre eles. Era Júlia. Não estava viva, mas a sua queda foi suficiente para desviar a atenção dos homens armados. O corpo dela desabou com um peso brutal e o impacto foi parecido com uma bomba. O coração de João parou. A melhor amiga de Ricardo estava morta. O olhar de Ricardo se transformou em horror. Ele se inclinou sobre ela, enquanto Lucas apenas sorria, a vitória em seu olhar. Era só uma questão de tempo. Lucas riu com desprezo. Ela não era leal a você, Ricardo. Sempre. Soube onde você estava. Você a matou. O grito de Ricardo cortou. Ele se virou na direção de Lucas. Seus olhos queimavam de raiva. Você não tinha o direito! Mas Lucas apenas balançou a cabeça, um sorriso maldoso se alastrando em seu rosto. E você, Ricardo? Você está tão cegado pela lealdade que não percebeu a maior traição de todas. Ele fez uma pausa, como se estivesse esticando o suspense, antes de completar. Júlia era uma espiã. Ela trabalhava para mim. Enquanto você achava que estava a salvo. João se sentia apanhando,
tentando entender a montanha russa de emoções. Tudo que ele acreditava estava se desmoronando, como as paredes do armazém. Havia uma teia de mentiras e traições ao seu redor. E a única coisa que João podia fazer era observar. Ricardo ficou pasmo, seu olhar perdido. Não pode ser verdade! As palavras saíram desiguais, quase como um sussurro. A dor em sua voz era palpável, cruzando a linha entre a raiva e a desolação. Isso é uma mentira! João gritou, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Ele não queria que a situação se tornasse ainda mais confusa. Mas Lucas simplesmente sorriu. Você realmente pensa que este jogo não termina bem para você também, João? Você foi um peão na nossa partida. O garotão tremeu, sentindo a verdade em cada palavra. Ele não estava apenas preso em uma narrativa de traição. Ele era parte de algo muito maior. Algo que pairava sobre o espaço como um relógio prestes a explodir. Ricardo se endireitou lentamente. O olhar dele estava mudando. Estava finalmente se tornando o homem que João nunca tinha conhecido. Alguém capaz de agir em vez de esperar. Se você fez isso, então sei que tem algo que você não considera no seu plano. Antes que João pudesse entender, Ricardo levantou a mão e uma arma apareceu. O garoto congelou. Ele não podia acreditar. Era a arma de Júlia. E a conexão que ele sempre buscou entre eles estava explodindo em um mar de sangue. Você não poderia ter feito isso sem deixar vestígios, Ricardo disse, a coragem crescendo em sua voz. E eu não sou o único que sabe. A revelação pairou no ar e os olhos de Lucas se arregalaram com horror. O que Ricardo tinha na mente? Quem mais sabe, Ricardo? Lucas perguntou, a voz agora trêmula. O medo estava surgindo, mas antes que esse fio se desenrolasse, uma sirene distante cortou o silêncio pesado do armazém em ruínas. João olhou ao redor, a realidade se estabelecendo novamente. A corrida contra o tempo era uma corrida verdadeira agora. O que quer que tivesse acontecido. A verdade sobre Júlia, a traição, as armas, tudo estava prestes a ser um desastre. O que fazemos agora? Ricardo sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de desafio. Temos que ir até a última linha. E eu vou garantir que Lucas nunca mais nos atrapalhe. Venha comigo, João. Agora, nesse instante, algo inesperado aconteceu. A parede ao lado deles explodiu em destroços. Um homem emergindo da fumaça. Tião não podia acreditar em seus olhos. Era seu pai, desaparecido há anos. João, você não sabe o que está acontecendo! O desespero na voz dele fez o coração do garoto parar. O pai havia voltado de um lugar que João quase não se lembrava mais. E quando os olhos dele se encontraram, tudo o que João pensou que sabia, tudo sobre quem ele e Ricardo eram, começou a desmoronar novamente. Pai, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu em um sussurro trêmulo. E antes que pudesse processar, Lucas disparou e a bala atingiu. A cena se transformou em caos absoluto. E a única verdade que restava era que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. A revelação do passado e o futuro incerto de João estavam prestes a se entrelaçar de forma mortal. O que mais estava escondido e a que custo? João ficou paralisado, o coração batendo a 1000 por hora.
O pai dele finalmente ali, mas a cena era um pesadelo. O corpo de Júlia no chão. Ricardo se virou, a dor pintada em seu rosto, mas antes que alguém pudesse falar, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão. O teto começou a desabar, os escombros caindo como chuva de fogo. O instinto de sobrevivência tomou conta e eles precisavam escapar. Corre! Gritou João, puxando Ricardo e seu pai. Ele não sabia aonde ir, mas instintivamente se moveu em direção à saída. A fumaça estava densa, o ar escasso. Eles se arrastaram, esquivando-se de detritos, o pânico alimentando cada movimento. Mas enquanto corriam, uma sombra se projetou na entrada. Lucas estava ali, uma expressão de triunfo em seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar? Ele apontou a arma, o olhar frio como aço. Lucas, não! Ricardo gritou, mas era tarde demais. Antes que pudesse se mover, um som abafado aconteceu. E então, de repente, tudo parou. João olhou para o lado e viu algo que o deixou em choque. Uma mulher com traços familiares surgiu das sombras. Olhos penetrantes e um sorriso cruel nos lábios. Era Isabela, a mãe que João achava ter perdido para sempre. Olá, meu filho, ela disse, com uma frieza que gelou o sangue dele. Mãe? João murmurou, a incredulidade nublando seus sentidos. A última lembrança que ele tinha dela era um eco distante, entre gritos e uma porta que se fechava. O mundo inteiro parecia congelar. Você está viva? Mas como? Eu fui obrigada a sair, disse Isabela, deslocando-se com graça. Eu não podia ficar perto de você. O que eu fiz? O que eu tinha que fazer? Era uma questão de sobrevivência. Ricardo parecia em choque, sua expressão mudando de horror para uma espécie de reconhecimento. Você conhecia a minha mãe? Ele perguntou, a voz trêmula. O passado estava se desdobrando como um lobo faminto. Eu conhecia muito bem Ricardo. Isabela continuou, sua voz doce como veneno. E agora, tudo se conecta. Você não sabia, mas seus segredos e os meus são mais entrelaçados do que você imagina. Segredos? João balançou a cabeça, tentando entender. O caos ao seu redor parecia estar em um vórtice, e ele só queria que tudo fizesse sentido. Mas o olhar de Lucas se iluminou. Ele estava se divertindo com aquilo. Isso é mais do que eu esperava. Uma reunião de família em meio ao colapso. Chega! Gritou Ricardo, a voz cheia de desespero. Você não pode fazer isso. Mas Isabela apenas sorriu. Eu sempre fiz o que era necessário, Ricardo. E agora, você precisa entender que essa história não termina aqui. Existe muito mais em jogo do que apenas vidas sendo perdidas. Foi como se uma bomba tivesse estourado. João sentiu o chão tremer sob os pés. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz trêmula. Que mais existe? Lembre-se de quem você é, João, insistiu Isabela, o olhar dela se aprofundando. Eu não sou a única com uma história a contar. Você é parte disso. O que decidiu ser não era uma escolha minha. Você faz parte de uma linhagem que se estende por gerações. Linhagem? A palavra ressoava dentro dele, mas não fazia sentido. E enquanto ele tentava processar, Lucas fez um movimento. Basta de joguinhos! Gritou, avançando em direção a Isabela. Não! João berrou, tentando proteger sua mãe.
Mas outro barulho abrupto interrompeu tudo. Uma explosão diferente. Um estrondo ainda mais intenso. E as paredes começaram a ceder. O chão se abriu sob eles. E a única certeza que restava era que seus destinos estavam se entrelaçando de maneira que poderia destruir tudo. No meio de tudo isso, quem está fazendo o jogo? João pensou. O desespero tomando conta. Ele precisava saber a verdade. Porque nesse mundo de traições e segredos, cada movimento poderia ser um erro fatal. Enquanto a fumaça os envolvia, o passado e o presente colidindo em um turbilhão, ele percebeu que nada seria como antes, e a única coisa que restava era uma pergunta assombrosa. Que escolha fazer quando todos ao seu redor carregavam segredos que poderiam alterar seu futuro? João ficou paralisado, o coração batendo acelerado. O cheiro da fumaça era sufocante e as vozes pareciam vir de um lugar distante. Olhando nos olhos de Isabela, ele sentiu um turbilhão de emoções, uma mescla de alegria, confusão e medo. A mãe estava ali, mas a cena era surreal, como um pesadelo e que não queria acordar. Você está viva? João sussurrou, ainda incapaz de acreditar. Mas Isabela apenas o observava, a expressão dela fria e distante. Precisamos sair, gritou Ricardo, puxando João pela mão, mas a situação estava se intensificando. Lucas, com seu sorriso perverso, parecia ter encontrado um novo combustível para sua malignidade. Que emocionante, não é? Um feliz reencontro em um enterro. Cala a boca! Ricardo rosnou, sua voz cheia de raiva. A situação estava prestes a explodir. No entanto, Lucas não se importava com o que estava acontecendo. O fogo nos olhos dele se acendia a cada segundo. Foi divertido saber que você está aqui, mãe, Lucas zombou. Mas você não vai ficar, não vai? Por que não leva João? Ele pode ser útil para a gente. Seus jogos acabaram, Isabela gritou, o desespero começando a aparecer em sua voz. Mas antes que João pudesse entender, Lucas começou a rir, um riso cruel que ecoou no ar encharcado. Detenção! Jogos? Isso aqui não é um jogo, Isabela. É um plano. Um plano muito maior do que você ou até mesmo o Ricardo podem imaginar. Neste momento, outra explosão abalou o armazém, fazendo as paredes tremerem e o chão se abrir sob seus pés. Um pedaço de cimento despencou e João apenas conseguiu gritar, cuidado! Ele se lançou para frente, puxando Isabela para longe do que parecia um desmoronamento total. João! A voz de Ricardo era preenchida com pânico, mas o menino não podia parar. Enquanto eles se afastavam, a fumaça envolvia tudo, como se o próprio ar estivesse se tornando um inimigo. Assim que conseguiram chegar a um canto mais seguro, Isabela olhou para seu filho. A dor em seus olhos era palpável. João, escute, eu não estou aqui para te machucar, eu só... Só o quê? O grito de João foi misturado com a adrenalina e o medo que fermentavam dentro dele. Você sumiu por anos e agora aparece no meio de um tiroteio. Isabela sorriu meio triste. E João percebeu que havia um peso maior em suas palavras. Algo que desafiava toda a lógica. Havia uma razão para tudo isso. Você tem que entender que sua vida é mais do que parece. Existe um legado aqui. Um legado de que você não sabia. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, Lucas interrompeu, a raiva claramente crescendo. Legado? Que legado? Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Você fez suas escolhas
E nesse exato momento, o estrondo cortou o ar novamente e a parede que estava atrás de Lucas desabou, revelando uma passagem secreta. Ele olhou para seus lados, confuso, enquanto João e Ricardo observavam atônitos. Uma sombra emergiu da passagem, alta, imponente, como o espectro dos pesadelos. Era um homem, vestido de terno escuro, com uma expressão que misturava indiferença e poder. Finalmente, nos encontramos, Lucas! A voz profunda e medida do homem ecoou no espaço dilapidado. João e Ricardo trocaram olhares, o terror no ar se intensificando. Quem é você? Lucas perguntou, a bravura dele começando a vacilar. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sou alguém que conhece todos os seus segredos e agora é hora de você entender que o jogo que começou muito antes de você nascer está prestes a terminar. E eu não irei deixar que você fuja das consequências. A sensação de pânico percorreu o corpo de João. A verdade estava se desenrolando e cada peça do quebra-cabeça parecia conectar-se de uma forma que poderia despedaçá-los, enquanto a tensão gravitava entre eles. A única certeza que restava era que tudo o que conhecera estava prestes a mudar. O passado e o presente colidiam em um tumulto de revelações, e ele sentia que a linha entre amigos e inimigos estava se apagando rapidamente. Que mais você esconde, Ricardo? João sussurrou. Frio na barriga, começando a crescer. O que mais estava por vir? O ar estava carregado com uma expectativa aterrorizante. E João sabia que a verdade ainda estava escondida nas sombras, à espreita. João sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A confusão misturada ao desespero. O homem imponente que acabara de aparecer era um verdadeiro enigma e, ao mesmo tempo, a última peça desse quebra-cabeça que parecia não ter fim. Enquanto Lucas olhava, atônito, Isabela soltou uma risada amarga. Você nunca soube, Lucas. Sempre esteve à sombra do que realmente importa. Chega de joguinhos! Lucas gritou, disparando a arma em direção ao homem de terno escuro. Um tiro! O som cortou o ar como uma navalha, mas o homem apenas desviou com um movimento suave e rápido. A tensão era palpável e a adrenalina de João disparou enquanto ele puxava Ricardo e sua mãe para o lado, buscando abrigo entre os destroços. João, precisamos sair! Ricardo gritou, os olhos brilhando com um misto de raiva e determinação. Mas, enquanto tentavam escapar, a casa ao redor deles começava a ceder, como se o próprio prédio quisesse engoli-los. A sombra do homem se projetava sobre eles, e sua voz profunda reverberou. Você não entende o verdadeiro jogo. Nunca entendeu, Lucas. Esse legado que você despreza virá à tona e você não pode escapar. João olhou para Ricardo, buscando alguma resposta. O que estava acontecendo? Que legado era aquele? Eu vou acabar com isso agora mesmo. Lucas gritou, apunhalando a realidade ao seu redor com a fúria desenfreada. O ambiente tornou-se uma explosão de luz e sombra, e no caos um novo grito ecoou. Não! João berrou, enquanto um pedaço de concreto caía em direção a Isabela. Ele saltou para protegê-la, mas o impacto o atingiu com força. O céu parecia girar e ele se viu caindo para o chão, a dor cortando em seu corpo. A fumaça se espalhava pelo ar, e em meio ao tumulto, um olhar desesperado encontrou o de sua mãe. João, fique comigo! Isabela gritou, mas era como se o tempo tivesse parado.
Lucas, percebendo a vulnerabilidade, riu. Você realmente achou que esta seria uma vitória? João! Mal sabe você que o verdadeiro jogo está apenas começando. O sorriso maligno de Lucas era suficiente para fazer o coração de João afundar. Mas Ricardo não estava disposto a se render. Chega de palavras! É hora de agir! Ele puxou Isabela para seu lado e juntos formaram uma barreira em torno de João. Em um momento de clareza, o homem de terno escuro se aproximou, os olhos fixos em Lucas. Você escolheu o lado errado. Agora você enfrentará as consequências. Um instante de silêncio. Então, a velocidade do momento tomou conta novamente e o caos se reiniciou. Enquanto as explosões ecoavam, todos sabiam. Era hora de decidir. João sentiu um nó na garganta, a determinação se formando. Ele não poderia ser um peão em outros jogos. Estou pronto para lutar pelo meu futuro, João declarou, as palavras brotando de um lugar profundo dentro dele. Lucas hesitou, seus olhos repletos de insegurança. A luz na sala parecia ofuscar as intenções dele. E enquanto a estrutura continuava a desmoronar ao redor, uma nova esperança começou a florescer no coração de João. Ele percebeu que, apesar de toda a dor e traição, a verdade prevaleceria. E a luta não seria apenas deles. Uma nova geração estava prestes a se levantar. Vamos, agora! Ricardo gritou, puxando João e Isabela para a saída. O trio avançou pela escuridão, em direção à luz daquele novo amanhã. E assim, enquanto os ecos da batalha se distanciavam, a única certeza que restava era que a vida continuaria, cheia de mistérios a serem desvendados e novos desafios a serem enfrentados. E agora, meu amigo, este é o momento para você fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte disso. Sua interação é fundamental para continuarmos contando essas histórias incríveis.